E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como corrigir um tipo de assincronia muito comum na ventilação mecânica. Foi baseado num story que eu fiz no meu Instagram. Aproveito e convido você aí para me seguir lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais para a gente poder trocar ideia a respeito de ventilação mecânica e de fisioterapia respiratória. Se você quer aprender a corrigir a sincronia, se você quer aprender mais sobre a sincronia, fica comigo até o final desse vídeo. E não se esquece, se inscreve aqui no canal Apollo Fisioterapia, curte esse vídeo e aperta aquele sininho para receber notificações de que novos vídeos estão aqui com a gente no canal Apollo Fisioterapia. Então vamos lá. No vídeo de hoje, o que eu vou mostrar para vocês é uma sincronia chamada de assincronia de ciclagem. A gente sabe que na ventilação mecânica a gente pode ter assincronia tanto no disparo, na inspiração, na ciclagem e também na expiração. E hoje vou mostrar para vocês uma imagem de um paciente que a gente atendeu lá na UTI e que teve um tipo de assincronia. Eu vou mostrar como que eu identifiquei e como que eu consegui corrigir esse tipo de assincronia na ventilação mecânica. Então, para a gente começar, eu quero mostrar aqui para vocês e lembrá-los, eu já mostrei em outros vídeos aqui, essa imagem eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal Apollo, porque eu fiz uma live uma vez falando sobre a sincronia, falei bastante, né? Falei durante 1 hora sobre a sincronia, mas esse vídeo vai ser mais curto para falar de um único tipo de assincronia. Então, sempre a gente lembrar que as assincronias acontecem quando há um desequilíbrio entre o que o ventilador oferta para o paciente e a demanda daquele paciente. Então, quanto aquele paciente quer. E ela pode estar presente dependendo do método que eu utilizo para identificá-la, da forma com que eu caracterizo que é ou não é uma sincronia, ele pode estar presente entre 10% e 80% dos ciclos respiratórios. E isso é muito, porque se você pensar num paciente respirando 10 vezes por minuto, ele pode em 8 ciclos fazer um tipo de assincronia. E no caso que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que na imagem, na foto que eu vou mostrar, eu tenho assincronia em todos os ciclos. E qual é o problema das assincronias, né? Dessa briga que a gente acaba presenciando entre o paciente e o ventilador? O grande problema é que ele acaba, olha, justamente por prolongar o tempo de ventilação mecânica e, por consequência, o tempo de internação desses pacientes na UTI. Como é que eu faço para identificar as assincronias? Eu posso observar o tórax do paciente, então a avaliação clínica é extremamente importante. Observar o uso da musculatura acessória, então aquele paciente que faz padrão paradoxal, que é uma observação do tórax e do abdômen do paciente, mas também ele pode estar fazendo tiragens, esforço respiratório, isso é considerado uma sincronia. Mas a gente ainda pode levar em consideração a monitorização gráfica e deve olhar para os gráficos. Os gráficos, eles nos ajudam, eles facilitam a interpretação daquilo que está acontecendo com o paciente. Não necessariamente eu preciso olhar para parâmetros, para números, mas sim para o gráfico, ele já me dá uma ideia do que pode estar acontecendo. E é lógico que depois eu posso olhar para algum parâmetro para ver se isso também me ajuda a consolidar aquela avaliação que eu fiz a respeito da assincronia. Portanto, olhar para o gráfico é um ponto importante da nossa avaliação e da identificação das assincronias respiratórias. Vejam aí, ó, essa imagem desse artigo nos mostra que as assincronias, como eu disse anteriormente, pode acontecer em qualquer fase da respiração. Ela pode acontecer numa fase como essa, que é o disparo, ela pode acontecer também durante a fase inspiratória, pode acontecer no final da fase inspiratória, que é a ciclagem, e pode acontecer inclusive na fase 4, que é a fase de expiração. E hoje, onde nós vamos mostrar? Olha lá, eu vou mostrar um tipo de assincronia que acontece aqui, ó, na fase 3. Inclusive, ó, a sincronia que está aí apresentada para vocês aí nessa imagem é a que a gente vai olhar para vocês verem que na realidade é exatamente isso que a gente consegue enxergar. Então esse tipo de assincronia a gente vê gráficos construídos dessa mesma forma. Bom, e tá aí a imagem da assincronia que a gente identificou nesse paciente. Observem então, uma coisa que nós precisamos ter muita atenção aqui é a identificação do modo ventilatório que esse paciente está. Esse paciente era uma paciente que estava acordando, portanto era uma paciente que nós estávamos em desmame ventilatório dela. Ela é uma paciente, portanto, em pressão suporte, o modo ventilatório era pressão suporte. A pressão suporte dela era de 10.
Essa paciente recebia um PIP de 8 e uma FI de 40%. Ela estava, então, portanto, em desmame ventilatório. Se nós observarmos aqui, essa paciente faz um volume corrente em torno de 465 ml, e aí a gente observa uma alteração, especialmente aqui, ó, na curva de pressão-tempo. Então, vejam que nos 2 ciclos, como eu falei anteriormente lá para vocês, nos 2 ciclos ela apresenta isso. E eu fiquei acompanhando durante um tempo essa paciente, e a gente viu, né, posso garantir para vocês que ela fazia esse tipo de assincronia em todas as frequências respiratórias. Portanto, havia algum problema, né, de regulagem do ventilador. Né? Então, o que nós podemos concluir a respeito dessa imagem aqui? Qual é o tipo de assincronia que esse paciente apresenta? Como é que a gente pode classificar essa assincronia? Então, veja, primeiro, é uma assincronia na ciclagem, então a gente pode chamar ela de um atraso na ciclagem ou mesmo a ciclagem tardia. O que significa isso? Que o meu paciente ele está querendo ciclar antes e o ventilador está atrasado na ciclagem. Por isso que a gente fala de atraso na ciclagem ou ciclagem tardia. Vejam, quando eu postei isso lá no meu Instagram, e de novo convido você para me seguir lá, porque lá a gente pode trocar ideia de ventilação mecânica, eu posso divulgar meus vídeos para vocês. Quando a gente colocou isso lá, muitas pessoas falaram que o problema desse paciente era que o tempo inspiratório do ventilador estava maior do que o tempo do paciente. Isso é parcialmente verdade. Só para lembrar, como ele está num modo pressão-suporte, eu não tenho controle do tempo do ventilador. Então, o que nós vamos precisar pensar é como mexer de forma indireta com o tempo inspiratório do ventilador, já que eu não tenho controle. Então, indiretamente que a gente vai acabar conseguindo mexer. Vejam, aqui ó, exemplifica muito bem, né, o que está acontecendo com esse paciente. O que está acontecendo? Ó, eu estou num paciente com um paciente em pressão suporte. Como é que eu sei? Porque aqui ó, ele está me mostrando, ó, no curva de fluxo, a ciclagem está acontecendo quando o pico de fluxo cai para 10%. Na segunda curva, quando cai para 25%, e na última curva, quando cai 50%. Veja, então eu estou sabendo que isso é um paciente que está em pressão suporte, portanto, um paciente que cicla de que forma? Ele cicla a fluxo. Fluxo de ciclagem, ou como que esse paciente cicla, eu já fiz um vídeo também falando sobre isso. Como que é o fluxo de ciclagem, como é que isso se comporta, explicando esse mecanismo. E aí, observem, se eu esperar para cair até 10%, acaba indiretamente eu aumentando o tempo que essa pressão suporte fica aqui. E olha o esforço do paciente, né? Então, esse gráfico é de um artigo, a gente observa ó, o esforço, a simulação do esforço aqui, ele é um esforço cujo tempo do paciente está diferente do tempo do ventilador. Observem que aqui, ó, o que acontece? Você encurtou o tempo, porque você fez ele ciclar antes. Encurtando o tempo, ficou muito mais próximo daquilo que o paciente precisava, né? Um pouco mais próximo. E quando você observa aqui, ó, que você subiu para 50% o fluxo de ciclagem, você praticamente, né, bateu aqui, equiparou o tempo do ventilador com o tempo do paciente. Vejam que neste gráfico a gente não vê a mesma alteração que a gente viu naquele outro, no gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, no ventilador que eu acabei de mostrar para vocês. Então vamos lá. Aqui ó, ele representa melhor. Então essa imagem desse artigo, ó, ele mostra exatamente. Então é um exemplo de um paciente com DPOC, onde ele tinha pressão suporte de 8 e PIP de 5, e ele apresenta, né, essa alteração que a gente mostrou aí para vocês, que é uma ciclagem tardia, que é um atraso na ciclagem, pode também ser chamado de overshoot de saída, né? Porque o overshoot é esse chifrinho aqui, esse pico que acontece. Normalmente ele acontece quando eu mexo no fluxo inspiratório, e aí ele vai acontecer na entrada aqui. Esse de saída é a mesma coisa que falar que a ciclagem é tardia. Então, nesse exemplo, né, desse artigo também, a gente observa o quê? A gente observa que ele fazia overshoot de saída e quando mexe na porcentagem de ciclagem, ele corrige. Então, vamos ver se foi isso que a gente fez com a nossa paciente. Vejam lá. Então, nós podemos observar aqui, ó,
Nós abrimos aqui, ó, mantivemos inicialmente a pressão suporte em 10, o PIP de 8, e aí o que a gente fez? A gente mexeu aqui na porcentagem de ciclagem. E ao mexer na porcentagem de ciclagem, que estava antes 25%, nós subimos para 60%, com qual ideia? De encurtar o tempo inspiratório, porque essa paciente expirava antes de ter acabado o fluxo inspiratório dela, né? Ter caído o fluxo. Então ela fazia força, né? Ela acabava mexendo com essa pressão inspiratória. Por isso que a gente identificava ali na curva de pressão-tempo. Uma outra coisa que a gente acabou fazendo, porque essa paciente, como ela queria ventilar mais rápido, mas a gente acabou tendo que aumentar um pouquinho a pressão controle, aqui a gente acabou aumentando a pressão suporte, na verdade, né? Para que ela conseguisse ventilar, fazer o volume. Vejam, a gente estava, além de estar dando um tempo inadequado, a gente estava diminuindo o suporte para ela. O suporte estava muito baixo. Vejam que a gente melhorou um pouquinho aqui o suporte, ela estava fazendo um esforço muito grande, então a gente melhorou o suporte, mantendo mais ou menos o mesmo volume. E o que a gente percebeu? Ó, a gente percebeu que essa paciente está fazendo volumes corretos aqui, ela faz uma ciclagem rápida, então ela encurtou o tempo ins e praticamente ó, nós sumimos aqui com todas as alterações que estavam nessa curva de pressão tempo. Então a gente mexeu no fluxo de ciclagem, esse é o recado principal quando a gente tem esse problema de ciclagem tardia, então a gente mexeu na porcentagem de ciclagem, né, no fluxo de ciclagem, corrigindo a principal alteração dela, e aqui no caso essa paciente ainda tinha um esforço muito grande na pressão suporte, então a gente aumentou um pouquinho a pressão suporte, já que a ideia era depois reduzindo lentamente. Vejam, ela ficou com uma frequência respiratória adequada, um volume corrente também adequado e a gente conseguiu acabar, né, de tirar toda a assincronia que ela apresentava. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. A sincronia é um dos temas mais complicados da ventilação mecânica, mas se você quer aprender mais sobre a sincronia, não esquece de seguir o nosso canal aí, de curtir os vídeos, porque aqui tem muito vídeo legal sobre esse e outros temas da ventilação mecânica, da fisioterapia respiratória, e aqui você é o nosso grande convidado no canal Apollo Fisioterapia. Um grande abraço e até a próxima no Apollo Fisioterapia.